criança, ela se sente ameaçada por alguma questão, né? O cérebro dela naturalmente vai agir de forma instintiva. Por que ele vai agir de forma instintiva? Porque existe lá dentro do nosso cérebro uma estrutura chamada amígdala, que ela é responsável por detectar possíveis ameaças, tá? E essas ameaças que são detectadas aqui no nosso cérebro, elas não precisam ser necessariamente ameaças físicas, tá? Muitas vezes a gente acha que o cérebro ele só reage a uma ameaça física, mas não, ele também reage a ameaças sociais e a ameaças emocionais. Como assim, Rosilane? Ameaça social. Quando você, mãe, pegou o brinquedo à força da mão do seu filho e deu na mão de outro coleguinha, ele naturalmente se sentiu ameaçado socialmente e emocionalmente do tipo, peraí, a mamãe prefere o outro coleguinha do que eu. A mamãe gosta mais do outro coleguinha do que eu. Então, o cérebro do seu filho, por toda uma questão de imaturidade, que ainda não tem capacidade de julgamento de forma concreta, entendeu que existe ali alguma ameaça e ele precisa se defender. E neste momento que o seu filho percebe, né, alguma ameaça, o cérebro do seu filho detecta alguma ameaça ali, seja ela física, social ou emocional, o cérebro do seu filho age de forma instintiva. E quando o cérebro do seu filho age de forma instintiva, as respostas, né, neurológicas para o seu corpo atuar é resposta de fuga ou luta. Ou seja, o cérebro da sua criança envia comandos para o seu corpo fugir ou lutar para ele se defender daquela ameaça. E essa resposta de fuga ou luta do seu cérebro para ele se defender daquela ameaça social, ela vem com muita energia nos braços, muita energia nas pernas, tá? E a parte pensante, lógica, que é capaz de raciocinar, de criar estratégia, neste momento ela é bloqueada. Então, o seu filho, ele atua neste exato momento no modo instintivo, por isso que ele chuta, por isso que ele joga os braços, por isso que ele tem uma reação instintiva de empurrar o colega, por isso que ele tem uma reação instintiva, às vezes, de jogar as coisas no chão, porque o cérebro do seu filho está atuando no instinto de sobrevivência. Não é complexo, gente. O que eu estou falando aqui para você é o básico da neurociência que você precisa conhecer para entender a raiz ali do comportamento do seu filho. A raiz desse comportamento que é desrespeitador, mas que você precisa entender para você atuar de uma forma mais inteligente, tá? Então, é como se fosse o seguinte, ó, olha o que acontece no cérebro do seu filho. É bem o que eu vou te explicar agora. Imagina que você, mãe, tá passeando na rua, tá fazendo uma caminhada, tá passeando na rua, momento ali mais noturno, e a rua tá mais vazia, e você vê que tem um cachorro pitbull solto na rua, rosnando para você. Imagina essa cena. Então, quando você olha e o seu cérebro percebe que você está em perigo, ele atua no instinto modo de sobrevivência. O que é isso? É o que eu expliquei que acontece no cérebro do seu filho. A parte lógica, pensante, racional, inteligente, que cria estratégias, que pensa em soluções, essa parte ela é bloqueada no seu cérebro e o modo de instinto de sobrevivência no seu cérebro, ele começa então a atuar. E o seu corpo começa a ter respostas de fuga ou luta. É o mesmo que acontece no cérebro do seu filho. Então, quando o seu cérebro percebe que você está em ameaça, ele envia comandos, né, neurológicos para o seu corpo fugir ou lutar. É por isso, mãe, que você tem tanta energia, né, nesse cenário, de pegar um pedaço de pau e sair metendo pau no cachorro. Ou de você simplesmente subir num galho de uma árvore, ou pular o primeiro muro que você vê pela frente. Porque o seu corpo vai estar atuando no instinto de sobrevivência. No instinto de sobrevivência. O seu corpo vai estar preparado para te colocar em sobrevivência. Então, isso acontece no seu corpo quando o seu cérebro entende alguma ameaça. Quando o seu cérebro percebe que tem alguma ameaça ali. Tá, mas talvez você está falando, poxa, Rosilane, você está tentando comparar um pitbull com a minha reação com o meu filho? Mas eu quero trazer essa percepção de que para o cérebro do seu filho,
Não existe, né, diferença se a ameaça ela é física, porque tem um pitbull ali, ou se a ameaça ela é social ou emocional. Ou seja, se o seu filho percebeu, né, se o cérebro do seu filho percebeu que ele está se sentindo humilhado, constrangido, frustrado, que ele está com medo de alguma coisa, ou que você, mãe, gosta mais do outro coleguinha do que ele, se o cérebro do seu filho teve essa percepção, o sinal de alerta é ativado e sim, existe ali alguma ameaça e o corpo do seu filho se prepara para defender. Então, a criança, ela tem sim comportamentos desrespeitosos muitas vezes, mas não passa pela vontade da criança, tá? É um instinto de sobrevivência, um atuar corporal ali no modo reativo, no modo de sobrevivência que acontece por muito desses comportamentos que a gente, né, considera desrespeitoso, mas que na verdade não passa pela vontade da criança.